Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 4 de novembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 36 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, mas com a câmera do seu celular você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, tem algum questionamento? Manda pra gente que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadora Débora Palermo assina livro de posse do Legislativo como presidente efetiva da Casa. Prefeitura lança campanha Natal Sem Fome e vai arrecadar alimentos não perecíveis até o dia 20 de dezembro. E o fim de semana está chegando. Você já sabe o que vai fazer? A Agenda Cultural chega com muitas dicas. E a gente abre a edição de hoje falando sobre conscientização. Nós estamos no mês de novembro, um mês de enfrentamento ao preconceito, desigualdade e violência contra a população negra. Então, o nosso quadro Fica a Dica, ele mostra a vocês palavras e expressões que são consideradas racistas para que você entenda, reflita e, se falar, mudar este vocabulário. A coisa tá preta vem também no sentido de pensar que é uma coisa ruim, né? A situação tá horrível, então a coisa tá preta. A gente pode trocar a coisa tá preta por a situação tá feia, a situação tá difícil, a situação tá complicada. E reforçando a frase, né, do Rincon Sapiência, se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, né? E ressignificar o a coisa tá preta. Ah, sexta-feira chegou e você já sabe, né? O Meu Bairro na TV vem junto, sempre contando a história de uma região aqui de Campinas, as pessoas que ali moram, instituições, associações. Então, para saber onde a nossa equipe está, mapa na tela. É o Residencial Terras do Barão, região norte aqui da cidade de Campinas, e recentemente foi criado por lá um cinturão de segurança. Você que está nos assistindo sabe o que é, como funciona, como os moradores estão se adaptando? Bom, quem vai nos explicar tudo é o nosso repórter André Aranha, que está lá no local. Então, André, seja bem-vindo e bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo. Como você disse, sextou. Um abraço para toda a galera acompanhando o Câmara Notícia nesta sexta-feira. Bom, é isso mesmo, estou aqui no Residencial Terras do Barão, zona norte da cidade, muito bonito por aqui. E como você acabou falando, não é? Tem essa questão que envolve o cinturão, que foi muito bem aceita aqui pelos moradores.
Bom, e quem vai falar mais conosco a respeito desta situação, explicar direitinho como funciona, como vai ser, Elisângela, tudo bem? Bom dia. E você, bom dia a todos. Bom dia, pode falar pertinho do microfone, como foi essa conquista? Conta pra gente, por favor, Elisângela. André, esse residencial aqui, os moradores sempre sofreram um pouco com a falta de policiamento, com a ausência de segurança pública de uma forma mais efetiva. Com a edição do decreto 208 de 2018, nós vimos ali uma chance de colocarmos em ação esse sonho dos moradores, que era da gente ter um pouco mais aqui de segurança no residencial. Então, apresentamos um projeto elaborado por arquiteta em 2019, fomos cumprindo todas as etapas, todos os requisitos, para que fosse aprovado o cinturão, o nosso decreto de cinturão, que foi aprovado pelo prefeito Dário Saad, em 5 de setembro agora, de 2022, com a ajuda, com muito apoio do vereador Marcelo Silva. Foi ele quem nos ajudou nessa conquista. Bom, e quando vai ter, então, a portaria, como vai funcionar? A nossa portaria já foi finalizada, a nossa guarita, apenas agora vamos licenciá-la perante o poder público, e iniciaremos as obras tão logo as empresas fornecedoras de materiais terminem a apresentação de cotações e a gente possa dar início à instalação. Bom, como repercutiu aí entre os moradores, não é? É um alívio saber que vai ter um pouco mais de segurança. Sim. É um sonho que está sendo realizado finalmente. A gente vai poder ter um pouco mais de segurança, organizar melhor o trânsito, deixar o residencial mais tranquilo para os moradores, para os idosos, para as crianças, para todos que aqui residem. Bom, uma dúvida que as pessoas estão, vai ter segurança na portaria, algum segurança? Vai pedindo documento, como que vai ser isso? Não esse entra e sai, como que vai funcionar isso, Elisângela? Para os moradores haverá um cadastro, eles acessarão o residencial por meio de tag veicular, e para os visitantes não haverá qualquer tipo de impedimento. Havendo a identificação, qualquer visitante poderá acessar o residencial, como em todos os outros loteamentos da cidade, como em todo e qualquer local regido pela Lei 6766 de 79. Durante o dia e durante a noite também? Sim, não haverá impedimento de acesso. Tá. E os moradores, evidentemente, que festejaram bastante. Sim. Como você disse, e a ideia é diminuir, não é? Número de assaltos, que você disse que não havia tanto policiamento. Sim. Aqui. Na verdade, assaltos, furtos, qualquer tipo de como que eu posso dizer, ocorrência contra o patrimônio, já não registramos desde 2019. A gente tem uma segurança bastante atuante, que é a nossa ronda, 24 horas, mas a instalação do cinturão de segurança em si é uma conquista um pouco maior, vai trazer um pouco mais de tranquilidade. Então, a nossa ronda continua, porém, a gente vai estar mais seguro por termos agora informações de acesso, o que a gente não tinha antes. Você não sabia se um veículo que estava na sua rua era um visitante, se era um morador, não havia nenhum tipo de controle. Vai ter um controle agora. Vai trazer um pouco mais de tranquilidade para os moradores. Boa, boa. Bom, você como presidente da Associação dos Proprietários do Terra do Barão, como se sente aí, sendo aqui o primeiro local a ter esse cinturão, o primeiro local de Campinas? Você acha que pode servir, inclusive, de modelo para outros locais aqui da cidade? Já pensou nisso? Sim, eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa. Foi uma luta árdua, não só da presidência, mas dos demais diretores, dos demais moradores que apoiaram, dos nossos funcionários. A todo momento lutaram por isso, não mediram esforços. Vai ser a vitrine da cidade, é o primeiro cinturão da cidade, o primeiro cinturão de segurança de Campinas, e vai servir de modelo para que outros residenciais possam implantar da forma que a lei exige, cumprindo os requisitos legais. Mais alguma coisa? Não, somente agradecer ao prefeito Mário Saad, ao vereador Marcelo Silva, por estar com a gente nessa conquista, por ter trazido por ter realizado o sonho dos moradores. Bom, deixa eu bater um papo, muito obrigado, viu, Elisângela? Bater um papo aqui com o Juliano, que é morador também aqui. Tudo Olá, bem? Bom dia. Bom dia.
Como você, na condição de morador, vê, né, agora essa questão que envolve o cinturão, mais segurança? Bom, eu moro numa rua que é longe do centro, né, aqui da parte onde fica a associação. Então, para mim, o cinturão é uma parte muito boa para segurança, né? Principalmente porque eu moro numa rua que é bem próximo da Estrada da Rod, né? Então, antes de 2019, como eles falou, acabava tendo assalto e principalmente as rotas de fuga eram na minha rua e na outra rua que é no outro extremo do residencial. Então a parte de segurança para mim é a parte mais importante e o controle de tráfego também. Bom, informando também que aqui, não é, tem o Centro Cultural Casarão, nós temos imagem, também faz parte aqui, não é, do Terras do Barão residencial. E também é uma opção para o pessoal que mora aqui perto, o pessoal aqui de Campinas. Como que as pessoas repercutiram aí, os moradores, seus familiares, seus amigos, essa questão do cinturão? Sinceramente, a parte do casarão, eu nunca consegui ir lá, né? Sempre tá fechado. Ele acaba abrindo só os sábados para a galera fazer o ensaio. Acho que o pessoal da Unicamp. Mas eu acredito que o morador mesmo aqui do Terra de Barão nunca chegou a ir lá e visitar o casarão. Eu, por exemplo, moro aqui mais de 4 anos e eu nunca fui no casarão. Bom, e essa questão do cinturão? A do cinturão em relação ao casarão ou não? Não. Questão da segurança. A segurança, pra mim, é a melhor parte. Principalmente, por exemplo, eu ando bastante de moto, né? E acaba que motocicleta, o assalto é muito alto. Então, parte de segurança para os veículos é muito boa. Na hora de chegar, principalmente à noite, o cinturão, acredito que isso vai ser a parte que mais vai ajudar. Valeu, obrigado, Juliano. Valeu. Bom, é isso então, Gabriel Castro. Aqui é o primeiro local onde haverá o cinturão. Sextou, é o Meu Bairro na TV, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Eu volto com você e bom final de semana, Gabriel. Para você também, bom trabalho aí, André Aranha, para toda a nossa equipe, agradecendo o nosso repórter por todas as informações diretamente do Residencial Terras do Barão, a Elisângela Rodrigues também, que é presidente da Associação dos Proprietários do Terras do Barão, e também o Juliano Lima aí por todas as informações que foram passadas. Vamos com as notícias da metrópole de Campinas, porque a Prefeitura lançou, a campanha Natal Sem Fome para arrecadar alimentos não perecíveis para famílias que estão em situação de vulnerabilidade. O lançamento foi feito pelo prefeito Dário Saad e pela secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecléa Moro. Eles explicaram em detalhes como vai funcionar a campanha, que teve início ontem e vai até 20 de dezembro. Essa campanha a Prefeitura faz a arrecadação, faz a triagem através do Banco de Alimentos que fica na SEASA e destina para 64 entidades parceiras da Prefeitura. E a Prefeitura não faz nenhuma entrega diretamente, a entrega é feita através das entidades parceiras. Isso é muito importante, porque muita gente que vai doar se preocupa do poder público fazer uso político de alimentos e não terá nenhuma distribuição através de um órgão da Prefeitura. Serão distribuídos através de 64 entidades e as pessoas se cadastram através do aplicativo Viva a Vida, preenche lá um formulário básico e, através desse aplicativo, ela é destinada à entidade parceira para receber o alimento. É importante dizer que esta é uma campanha pontual. A gente está falando da campanha Natal Sem Fome, mas ao longo do ano e de toda a gestão do prefeito Dário, nós temos várias ações de enfrentamento à insegurança alimentar. É disso que a gente tem combatido, tanto a desigualdade social que gera essa insegurança alimentar. Então nós temos ações como Cartão Nutri, a distribuição de alimentações, de refeições para as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente o investimento na proteção social básica, que é a assistência social, dando acesso às pessoas aos benefícios de transferência de renda. Então é uma política pública completa e que nós vimos, infelizmente, com a pandemia, sim, a desigualdade aumentou, pessoas que não precisavam de doação hoje precisam, muitas pessoas que doavam hoje só tem para elas e não podem doar, mas mesmo assim a gente tem visto o quanto o povo campineiro é solidário, o quanto as doações continuam chegando mesmo em meio a tanta dificuldade. O anúncio contou também com a presença de representantes de entidades e empresas parceiras e ainda da Câmara de Campinas. E estiveram presentes os vereadores Luiz Rossini,
Nelson Ossri, Felipe Marchesi e a presidente Débora Palermo. Rossini, que é líder de governo no Legislativo, falou sobre esse envolvimento do povo campineiro quando surgem ações solidárias no município. A Câmara é testemunha desse espírito de solidariedade da população de Campinas. Todas as vezes em que a população é convocada, é chamada a ajudar aquelas famílias que precisam, ela sempre prontamente responde sim. E o Natal Sem Fome é mais uma ação que se soma ao conjunto de políticas que a Prefeitura já desenvolve para garantir a segurança alimentar para as famílias em vulnerabilidade social, aquelas que mais precisam. Na solenidade de lançamento foi anunciada a doação inicial de quase 8.000 cestas básicas. O anúncio foi recebido com salva de palmas. Agradecemos aos vereadores, Acreditamos que podemos passar de 20, 25, 30 mil famílias. Campinas terá vários postos de arrecadação para que a sociedade civil possa contribuir. Serão aceitos alimentos avulsos e também cestas básicas. No dia 3 de dezembro, a Prefeitura vai realizar uma grande mobilização em esquema de drive-thru. Mais informações podem ser obtidas pelo site campinas.sp.gov.br/Natal Sem Fome. Então eu quero reforçar este site que você acompanhou agora no finalzinho da reportagem para você poder fazer a sua doação de um alimento. Você vai até o site, o campinas.sp.gov.br/Natal Sem Fome, e lá você vai conferir os postos de arrecadação. A Câmara Municipal de Campinas é um ponto de arrecadação aqui na Avenida da Saudade, número 1004, bairro Ponte Preta. Tem muitos outros locais, então você que está em condição e puder, então faça essa doação de alimento para fazer um Natal mais feliz. Vamos falar sobre educação agora, porque neste domingo, dia 6 de novembro, acontece o vestibular da Unicamp. São 61.627 candidatos que se inscreveram e vão concorrer a 2.540 vagas em 69 cursos de graduação. O vestibular da Unicamp abre a temporada dos grandes vestibulares. A Comissão Permanente da Universidade, a Convest, já enviou aos candidatos uma mensagem com a informação do local e as orientações para a prova. Nós teremos a aplicação de prova em 36 cidades, os portões serão abertos ao meio-dia e o início da prova está previsto para as 13 horas, com a duração de 5 horas. Estão inscritos no processo mais de 61 mil candidatos, que vão concorrer a 2.540 vagas, em 69 cursos de graduação. A dica é que você esteja tranquilo, tranquila, que você chegue com antecedência no local de prova, use roupas confortáveis, leve a sua garrafinha d'água, a sua barrinha de cereal para você se alimentar durante a prova. Mantenha a máxima tranquilidade possível. Não esqueça de levar caneta preta e levar o documento de identificação. Agora, o que não pode na sala de aula, né? Então, equipamentos eletrônicos, como que fica essa questão? Não pode usar celular, eu sei que você vai chegar à prova com o celular, mas ele será desligado e armazenado conforme a orientação da equipe técnica da Convest, dos fiscais, e você também não pode usar boné, não pode usar nenhum tipo de equipamento eletrônico. A prova da primeira fase é composta por questões de múltipla escolha, distribuídas em língua portuguesa, literatura, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, biologia e inglês. Domingo, os candidatos devem levar o documento indicado na inscrição, original. A prova tem o mesmo modelo dos últimos 2 anos, são 72 questões, com a diferença que este ano temos 1 hora a mais de prova. São 5 horas de prova, portanto, mais tempo para os candidatos lerem as questões e resolverem. Os candidatos que ainda tiverem dúvidas sobre o vestibular Unicamp 2023 podem consultar o site www.convest.unicamp.br. Terminada a prova, vamos esperar as correções, as avaliações, para que vocês sejam convocados para a segunda fase, que será perto, nos dias 11 e 12 de dezembro. Então fiquem muito atentos aos canais de comunicação da Convest. E
E boa sorte desde já a todos os candidatos, muita calma e tranquilidade agora na véspera e também no dia da prova. Vamos falar rapidinho sobre saúde, porque a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campinas oferece 300 consultas oftalmológicas e pelo menos 200 óculos gratuitos para crianças e adolescentes em 4 multirões marcados para este mês, que começa neste fim de semana. Então, sábado e domingo, nos dias 5 e 6. No sábado, amanhã, dia 5 de novembro, na Policlínica 2, que fica na Francisco Glicério, número 1477, e vão ser disponibilizadas 100 consultas para pessoas com idade entre 14 e 40 anos. No dia seguinte é na Clínica Oftalmo Center, tá? E aí vão ser oferecidos, então, 180 horários para a faixa de 7 a 14 anos. Bom, 11 horas mais 57 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Cleidson Augusto participando aqui com a gente do Jardim Nova América de Viracopos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hein, tá assistindo o nosso telejornal? Manda pra gente o seu nome, manda um elogio, uma crítica construtiva. Participe com a gente que você faz parte aqui do nosso telejornal. 11 horas mais 58 minutos, agora é hora das notícias do Legislativo e a vereadora Débora Palermo assinou o livro de posse aqui do Legislativo como presidente efetiva da Câmara Municipal de Campinas. Um dia muito importante na vida de Débora Palermo, que assinou o livro de posse do Legislativo, agora como presidente efetiva da Câmara de Campinas. Agora, em definitivo, em decorrência da renúncia, né, do vereador Zé Carlos, então nós precisamos ter mais, cumprindo o regimento, né, assinar como efetiva agora. Presidente efetivo. A parlamentar vai permanecer no cargo até dia 31 de dezembro, após a renúncia do vereador Zé Carlos. Eu espero entregar a casa melhor, né? No final desse mandato, para um período mais tranquilo, né? Tudo mais resolvido. E colaborar naquilo que for necessário para que isso ocorra, né? Para que a casa resgate a credibilidade, o respeito da população. Uma marca histórica porque Débora Palermo é a primeira vereadora a assumir de forma oficial a presidência da Câmara Municipal de Campinas. Antes, mulheres haviam ocupado esse cargo, mas apenas em substituição a homens que estavam no poder ou em situações específicas. Uma grande responsabilidade também perante as mulheres, né? De fazer um bom mandato. E que a gente tem que sempre, não basta ser competente, a gente tem que provar que é competente, que é responsável, né? Campineira, presidente da Câmara, se elegeu com 1.937 votos. Educadora física efetiva da rede estadual. Conselheira tutelar por 4 mandatos e há mais de 10 anos se dedica à causa da proteção e direitos das crianças e adolescentes e suas famílias. Na verdade, eu vim para política por conta das crianças, da minha caminhada ali no Conselho Tutelar, né, 12 anos, para trabalhar por políticas públicas, né, para as crianças e adolescentes, e é isso que eu tenho me dedicado. Não só a isso, porque a partir do momento que a gente é eleita vereadora, a gente tem toda uma cidade para defender, né, os interesses da população. E vim para isso, sou professora, também defendo muito a educação de qualidade, né, e uma cidade melhor para todos, né, é essa minha luta na política. Qual o recado que a senhora deixa para a população de Campinas, presidente? Que participem mais, né, eu acho que ainda eu tenho ficado mais feliz de ver a população participando mais ativamente da vida política, né, do país, mas nós temos que também olhar para a cidade, né? Eu acho que a gente tem tido muito discurso a nível nacional e deixado a cidade à margem, inclusive essa casa, né? Na tribuna a gente só ouve falar a nível nacional com tantas coisas que a gente tem para resolver aqui. Eu acho que está na hora de olhar para dentro de casa também e tanto a população como os políticos pensar também na nossa cidade.
Meio-dia em ponto, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora para falar sobre o trabalho das comissões, porque ontem a Comissão de Política Social e Saúde se reuniu e estavam na pauta 13 projetos para receber o parecer. Então confira como foi. A 9ª reunião da Comissão de Política Social e Saúde contou com a participação dos vereadores Cecílio Santos e Jair da Farmácia, além do presidente Paulo Haddad. Nós trouxemos todos esses projetos para que pudessem ser apreciados. Tivemos a presença do vereador Cecílio Santos, do vereador Jair da Farmácia, que fazem parte dessa comissão, de uma forma muito tranquila, baseado em pareceres favoráveis, outros contrários. 13 projetos estavam na pauta da comissão. 12 foram aprovados por unanimidade e um foi rejeitado pela comissão. A Comissão de Saúde, além de fazer essa avaliação que fizemos agora há pouco, dos projetos que tramitam na casa, também a gente faz a discussão com a Secretaria de Saúde, com os entes inerentes à saúde, sobre a questão da saúde no município. Então, peço a você que nos acompanha pela TV Câmara, que encaminhe para a gente, o presidente certamente está à disposição para receber as contribuições dos munícipes, sejam colaborações, críticas, elogios, nós estamos aqui à disposição para fazer esse trabalho, ouvindo também a população de Campinas. Dizer as mesmas palavras do Cecílio, que vamos cuidar da saúde. Quem nos acompanhou pôde ver que são projetos importantes. E os vereadores, que muitas vezes indicam alguns projetos, eu tenho visto que os projetos eles têm qualidade naquilo que são que faz parte do seu escopo, do projeto, e a gente tem por obrigação dar celeridade, que as coisas caminhem numa velocidade um pouco mais avançada, esses projetos não fiquem parados com os relatores, enfim, que a casa se posicione de alguma forma, que a gente possa avançar muito dentro daquilo que a população pretende ou exige de uma saúde que seja digna, uma saúde que seja importante, ou aquilo que eles esperam de nós vereadores e do Poder Executivo também. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, que é presidida pelo vereador Otto Alejandro, realizou ontem a 8ª reunião e o tema foi o andamento do sistema BRT. O vereador Otto Alejandro recebeu no plenário da Câmara o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos Barreiro. Ele falou sobre a implantação dos corredores BRT, cujo início começou em 2021 e operação caberá à Secretaria Municipal de Transportes assim que for finalizada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando do BRT, que é o maior projeto, como eu já disse algumas vezes, o maior projeto da história de Campinas. Campinas vai fazer aí agora, em breve, 250 anos, e o BRT é a maior obra pública da sua história. Ela, pela grandeza da obra no que diz respeito ao nível de investimento, como nós vamos falar um pouco aqui, e também pela interferência que ela tem com a cidade, Otto? Você que atua muito aí nas regiões aí do Ouro Verde, principalmente, ali na região do Campo Grande, você sabe que a interferência desta obra na metade da cidade, que essas regiões, esses dois distritos são praticamente metade da cidade, foi uma coisa assim extraordinária. Nós vamos mostrar aqui que nós estamos no finalzinho dessa obra, que se não tivéssemos tido alguns percalços, e eu creio que principalmente em função da pandemia, que trouxe uma série de transtornos, nós estaríamos já com essa obra finalizada. Segundo o secretário, estão concluídos 4 dos 7 terminais, 29 das 36 estações, 15 das 17 obras de arte e 99% do pavimento. Também estão terminados e liberados 35,6 quilômetros do total de 36,6 quilômetros. Além de trazer os dados atualizados sobre o sistema, ele também respondeu questionamentos dos vereadores que compõem a comissão. Para Otto Alejandro, esse tema é muito importante e deve permanecer no radar da Câmara. Toda a população de Campinas fica naquela indagação: quando vai terminar? Quando termina as obras do BRT? Aqui nós temos 4 lotes, um já está terminado, o outro já tem o lote
2, tem 2 obras de artes a serem finalizadas, que já deram início agora no dia 1º, que são as 2 pontes, uma em cima da Avenida Transamazônica e outra em cima da rodovia dos Bandeirantes, na John Boy, deu início agora dia 1º, então esse lote também vai ser finalizado. E o grande problema é no lote 4, no lote do Ouro Verde, que o secretário já penalizou a empresa responsável, já está com uma nova licitação em andamento, e aí fica faltando o quê? O terminal Ouro Verde, o terminal Vida Nova e aquela parte ali sobre a linha férrea do Jardim Marajó. Então é isso daí. O nosso trabalho através da comissão, como vereador, como fiscalizador do povo, é fiscalizar o executivo e cobrar, né? É isso daí. Hora de falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ele é longo, mas ele termina, viu? Ele que começou no dia 8 de abril e termina hoje para a Ponte Preta, que enfrenta o Náutico às 9h30 da noite lá em Recife, no Estádio dos Aflitos. A Macaca, que é a 12ª colocada com 46 pontos, e o Timbu, os donos da casa, já foram rebaixados, é o lanterna com apenas 30 pontos, conquistaram 8 vitórias. Para essa despedida da Série B, o técnico Hélio dos Anjos deve promover a estreia do goleiro Pedrão, de 24 anos. Vitinho, jovem da categoria de base, é outro que pode começar entre os titulares. Então, a provável Ponte Preta para hoje à noite: Pedrão no gol, Igor Formiga na lateral direita, Matheus Silva e Fábio Sanches a dupla de zaga e o Jean na lateral esquerda. Meio campo da Ponte deve ser de Felipe Amaral, Leonaldi, o Olisson e o Vitinho como meia, e mais à frente Fecim e o artilheiro Luca. E claro que na segunda-feira a gente conta este último capítulo da Ponte Preta no ano de 2022 nesta Série B. E o Guarani? O Guarani enfrenta no domingo, vai se despedir do Campeonato Brasileiro da Série B também, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, às 4h da tarde, contra a Chapecoense, e vai ser com casa cheia, viu? Mais de 9.000 ingressos já foram solicitados. Para assistir esse duelo de graça, basta acessar o site do clube e realizar um cadastro. As reservas devem ser feitas até hoje às 6h da tarde. Então, a essa promoção da diretoria bugrina, lembrando que é liberado um ingresso por CPF. A torcida está empolgada, né, com esta arrancada no segundo turno. A equipe é a 11ª colocada e está em busca de uma vaga à Copa do Brasil por meio de ranking e vai precisar da vitória. E claro que na segunda-feira a gente também conta a história dessa partida entre Guarani e Chapecoense. Bom, fim de semana está chegando, eu sei que está frio, mas ele vai ser de sol, de tempo aberto. Então coloca um casaco e vá curtir, porque tem muitas atrações aqui em Campinas e região que você acompanha a partir de agora no nosso quadro na Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar. E olha, hoje nós teremos um bate-papo com o Grupo Contágio de Campinas. E ainda você vai ver o que os shoppings da cidade estão preparando para o Natal desse ano. Antes, você já sabe, confira a programação para o seu final de semana. Quem gosta de lua cheia tem um programa para este domingo, Contos na Lua Cheia. Será realizado no Observatório Municipal Gianni Colini, que abre as portas a partir das 5 da tarde. Contação de histórias, causos e contos, além, é claro, da observação por telescópios da protagonista da noite, a lua cheia. Campinas recebe o show Sentimentos do Trio Macaxeira, hoje no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, e é de graça. De hoje a domingo vai ter segunda edição da Feira Livre de Arte Independente. Serão pelo menos 21 expositores no Instituto Pavão Cultural em Campinas. A programação completa você confere no site da Prefeitura. O Museu da Imagem e do Som de Campinas está com a exposição aberta Sob a Pele, fotografias de Pauline Daniel,
fotógrafa francesa que traz para o Brasil projeto que aborda a questão do desperdício de alimentos. É de graça. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas se apresenta neste sábado às 6 da tarde na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é de graça. Hoje, no Teatro Iguatemi Campinas, os fãs dos influenciadores Lucas Abreu e Clara Garcia vão poder assistir a dupla ao vivo no show, o que não cabe em 15 segundos, às 9 da noite. Fala galera, eu sou o Fábio Freire e eu sou o Gabriel Manetti e nós somos o Beatles para crianças. Temos que dar este recado antes de uma missão super ultra secreta. Ótimo, Gabriel, nosso recado é para você aí de Campinas. A gente vai estrear o nosso super ultra novíssimo show Beatles Heróis e a terrível Máquina do Silêncio. Sabe onde vai ser? No Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. E vai ser dia 5 de novembro em Campinas, às 14 horas. E quer garantir o seu ingresso? Entre no ingressodigital.com.br. Vem, e ó, agora, Gabriel, nossa missão. Vamos, Fábio! Onde é Maracatu? Não, Marinho. Mas, calma aí. Como é que chama a cidade? Eu não vou falar de novo, eu juro. Miracatu. Próxima cidade de registro, que fica próximo... Uai, a referência da cidade é registro. Eu não... O comediante Renato Albani é a atração do sábado. Ele apresenta o stand-up Novo Show em 2 sessões, às 7 da noite e às 9 da noite. Já no domingo, às 7 da noite, a atriz Grace Janoucas apresenta o show Terça Insana, Grace em Revista, no Teatro Iguatemi Campinas. Hoje tem a banda Nat Roots em Campinas. Vai ser no Expo Dom Pedro, às 9 da noite. Sábado, premiado DJ e produtor musical francês, o DJ Snake, se apresenta na La Rock Club em Valinhos. A casa abre às 4 da tarde. Ainda no sábado, o duo Ana Vitória apresenta o show da turnê Cor, em Campinas. Vai ser no Expo Dom Pedro, a partir das 8 da noite. A Estação Cultura recebe neste sábado e domingo o Campinas Hip Hop Festival, que é considerado um dos maiores festivais de rap do interior do estado de São Paulo. A festa começa às 2 da tarde e é de graça. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda com você, mulher. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda que você quiser. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda te conhecendo da cabeça aos pés. Eu quero te vai, simbora. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda com você, mulher. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda se você quiser. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda te conhecendo da cabeça aos pés. Agora o nosso bate-papo é com os integrantes do grupo Contágio de Campinas, que está completando 30 anos. O Contágio surgiu naquela velha receita, né? Naquele velho fundo de quintal, aquela resenha entre os amigos. E para se divertir, começou aquele pagode sem compromisso assim, que deu origem ao esqueleto que é o grupo Contágio, que foi no passado lá até os dias atuais de hoje. São 30 anos de história? 30 anos de história, cara. E haja história, hein? Meu Deus do céu, muita história. O povo gosta de história. Então conta aí um bastidor pra gente, então, nesse caminho, né, de vocês. Tem alguma coisa curiosa, né, de bastidor que você possa contar pra gente? Nossa, será que eu vou lembrar aqui, cara? Como eu disse aí, é muito anos de história, mas... De repente ali, porque vocês abriram diversos shows, né, de grandes artistas, shows, né? Cara. Deve ter alguma história ali, alguma história de algum fã, ou até mesmo de algum artista que vocês são fã e abriram um show. Teve uma história que eu tô lembrando aqui, que foi um show que a gente fez com a banda Raça Negra, e foi o dia do meu aniversário, e aí teve aquela comemoração durante o dia, e mais ao anoitecer, que foi um show atípico à noite, né? Um integrante do grupo, que eu não vou falar o nome dele, exagerou na dose e em cima do palco, você já imagina como é que ele ficou. Passou mal, teve que se evadir do palco por problemas de drinks. Mas tudo terminou
super bem. Maravilha, tudo aconteceu bem. Mas eu me lembro desse episódio que aconteceu aqui numa casa de show, aqui no Chapéu Brasil, Grupo Contágio de Raça Negra. E dá um friozinho na barriga, porque aí na lista de vocês, né, na carreira de vocês, como você disse, tem Raça Negra, Zeca Pagodinho, Péricles, Tiaguinho. Então, na hora de abrir o show de um grande artista, como é que fica ali o estômago? Olha, eu não digo só de estar abrindo o show de um grande artista, mas sim respeito ao grande público que esses grandes artistas nos proporcionam, vindo fazer show na nossa região, e nosso grande público a gente também tem aqui na cidade de Campinas, no decorrer desses 30 anos. Ao dia que você não tiver mais o friozinho na barriga para subir no palco, acho que é melhor o artista parar, com certeza. Agora, como é que faz 30 anos, né, para inovar, né, para evoluir, para trazer coisas novas para o público, né? Olha, nesses 30 anos, o pagode, o samba vem sofrendo uma mutação. Então você precisa sempre estar atualizando, porque quando a gente começou lá atrás, há 30 anos, era um segmento e ele vem se modificando. O pagode vem sofrendo aquela metamorfose. E você tem que sempre estar se atualizando. Meu avô, minha família toda é de música, então a gente sempre brincava assim, quem não estuda, o sistema engole. Então você tem que sempre estar se aperfeiçoando ao sistema, as novas diretrizes aí, essa junção do samba com o funk, enfim, esses segmentos que a gente acompanha bastante, principalmente no segmento do sertanejo, que essa mistura, se você não tem essa mistura, não tem essa percepção, para você estar sempre se aperfeiçoando, com certeza você não vai chegar no sucesso. E aí no decorrer, né, da carreira de vocês, tem alguns destaques aqui, né? Por exemplo, DVD, CD, tem ao vivo em Ilhabela. Como é que foi esse projeto? Esse projeto foi um projeto muito bacana que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Novamente se reunimos e foi logo quando começou o lance do DVD para os grupos de pagode. Mais de 10 anos, como eu disse, não vou saber precisar o ano, mas começou até aquela... A gente ia gravar um CD, mas aí a gente acreditou, falando, se a gente apertar mais um pouquinho, eu acho que sai esse DVD. E aí esse projeto foi muito bacana, foi o divisor de água da nossa carreira. Foi dali que o Grupo Contágio deu uma decolada para o cenário nacional. E você acabou de comentar da necessidade que o artista tem de se inovar, né? De trazer coisas novas, ficar ligado na tendência do mercado. Já em 2017 vocês lançaram um CD com o título Revitalizar, né? Sim. Isso já é um olhar ali para o mercado, né? Com certeza, esse trabalho aconteceu lá no Rio de Janeiro, um dos maiores produtores musicais, ao qual também deixo um abraço para ele, Biravaí, que Biravaí, ele é o pai da matéria, né? Então todos esses artistas de nome do Brasil aí, citando exemplo, Exalta Samba, Molejo, enfim, Souito, aquela febre do pagode nacional, foi tudo devido a ele. Tivemos o convite dele e gravamos esse trabalho Revitalizar, que ficou muito lindo. E aí, como é que faz para acompanhar vocês, a agenda de show? Só entrar nas nossas redes sociais. Posso falar nossa rede social? Entra lá, Grupo Contágio Oficial no Instagram. Tá toda a nossa agenda, nosso trabalho, onde a gente está tocando. Vai estar tudo lá. Música nova. Música nova. Agora a gente está falando trabalho de DVD. Vem aí novo trabalho do Grupo Contágio, mas também você que não assistiu, assista o DVD do Grupo Contágio 30 anos. Tá no nosso canal no YouTube. DVD Grupo Contágio 30 anos. Fresquinho, tá lá. E antes da gente encerrar então esse bate-papo, né? Como é que fica aí o próximo passo, né, do Contágio? O próximo passo do Contágio vem agora. A gente vai completar, né, estamos na comemoração de mais um aniversário do Grupo Contágio, desses 30 anos. Vai ser agora dia 11 de novembro. Grupo Contágio, mais de 20 atrações aqui em Campinas. Fica o convite para vocês, toda a rapaziada que está assistindo a gente na TV Câmera. Vai ser no Bangalô, dia 11 de novembro, aniversário do Grupo Contágio. E vem o nosso próximo trabalho, o nosso próximo audiovisual. Ele não te merece, joga tudo pro alto. E pode se acalmar por mim. Simbora, vem comigo. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda. Com você, mulher. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda. Gostosinho, ó. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda. Te conhecendo da cabeça aos pés. A minha história é um pouco engraçada pelo fato que eu sempre gostei de música desde criança.
mas tinha uma paixão pelo futebol. Mas perto dos meus 15 para os 16 anos, houve interesse maior de uma desistência de um dos músicos que tocavam lá na época. Surgiu a oportunidade num dos instrumentos que eu toco e acabei entrando em 2018 no grupo. E até hoje sigo aí acompanhando meu pai, o Ricardo e toda a galera da banda do grupo. E para você foi um desafio? Para mim no começo foi um desafio muito grande, porque hoje em dia, às vezes por eu ser filho do meu pai, ele ser uma grande referência aqui na cidade de Campinas, não só aqui em Campinas, todo o interior de São Paulo, quem não conhece o Grupo Contágio e muito mais ele também, foi uma batida bem forte assim para mim, mas eu não senti pressão, foi tudo bem natural, nunca foi nada forçado, veio de mim o interesse. E até hoje, graças a Deus, teve aceitação muito boa, não só da rapaziada do grupo, mas da galera que curte e gosta do Grupo Contágio também. Por um lado, ele é a sua referência, a sua inspiração. É a minha referência maior, é meu pai. E do outro lado, como é que fica, né? Trabalhar com o pai, dividir o palco com o pai, tem puxão de orelha? Olha, no começo não tinha tanto como tem hoje. Hoje, no começo foi tudo mais, mas hoje em dia cada uma, mas a gente sempre, não só eu, mas todo o grupo, a gente sempre resolve da melhor maneira possível. É claro, tudo, como eu sou o mais novo de todo mundo, então eu sei que sempre o que falarem, o que vierem é sempre pro meu bem. Hoje em dia eu levo de boa, lá atrás também, mas lá atrás era tudo mais natural. Mas hoje em dia é gratificante, é gostoso. Muita gente me pergunta, porra, como que é estar com seu pai ali do lado? É claro, tem o Rick também, que me pegou no colo. Não só o Rick, mas todo o pessoal do grupo me viu crescer. Então é bem gostoso, é gratificante. Eu brinco até hoje, eu não me vejo no palco sem eles hoje em dia, então é bem gostoso. É uma gratidão eterna que eu tenho por eles. E o que você vê para o futuro, né? No Grupo Contágio, trazendo coisas diferentes, novas músicas? Eu vejo um futuro bem legal, bem visionário assim pro grupo, não só de repertório, mas como planejamento. A gente sempre, como meu pai falou, a gente sempre se renova a cada ano, a cada fase. O Grupo Contágio vem sempre com uma novidade diferente e daqui pra frente não vai ser diferente nunca. E o Campineiro, né? Não só o Campineiro, né? O público aqui da região da metropolitana de Campinas tem que acompanhar o grupo. Toda a galera que acompanha o grupo desde de muito tempo, a galera de Jaguariúna, Amparo, Mogi Guaçu, Pedreira, Mococa, bastante. Eu até brinco, muitas coisas que o Contágio me proporcionou de ver cidades diferentes, tocar em cidades diferentes. Toda essa galera aí que acompanha, que gosta da gente, pode aguardar que vem muita coisa boa por aí. Ou da forma presencial, nos shows, ou até mesmo nas redes sociais, né? Sim, as redes sociais hoje em dia tá bem forte, né, no mercado. Ainda que, bem quando eu entrei, logo o primeiro papel que me deram foi subir as redes sociais do grupo. E não só as redes sociais, o YouTube, até o TikTok, muita coisa que o grupo faz por aí. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda, com você, mulher. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, gostosinho, ó. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda, te conhecendo da cabeça aos pés. Só quero te alô, Grupo Contágio. Eu vou a noite toda, noite toda, noite toda, noite toda, com você, mulher. Eu vou a noite toda, noite toda, Grupo Contágio, 30 anos, da TV Câmara. Vamos agora com as estreias nas telonas. Sara e Jean estão juntos há quase 10 anos. A vida deles era tranquila, mas o reaparecimento do amigo François com uma proposta de trabalho para Jean parece abalar as estruturas do relacionamento. Afinal, o que poderia ser uma boa notícia ganha contornos de pesadelo, porque François também é o antigo companheiro de Sara, que o deixou para ficar com Jean.
Embora ela e o marido afirmem estar seguros desse relacionamento e reencontro e que não afetaria suas vidas, a verdade é que essa novidade envolvendo um ex dá início a um tenso triângulo com fortes emoções. George e Camille representam a expressão do amor à primeira vista. Um dia se conheceram, no outro se casaram, e a chegada do filho Gary só foi felicidade. Entrelaçado nessa paixão, ele vive feliz com seus pais, que adoram festejar e dançar a música favorita. A surpresa, porém, foi descobrir que em meio a toda essa alegria de curtir a vida, uma doença inesperada pode abalar toda a estrutura familiar. Agora, ele e o pai vão precisar encontrar forças para apoiar a mãe mergulhada na loucura. Novos moradores de um prédio, a família Prim conheceu Hector. Ele seria um vizinho como qualquer outro, se não fosse o fato dele dividir a moradia com Lilo, um crocodilo. Enquanto a senhora Prim ficou enlouquecida com a novidade, seu filho está encantado com um simpático réptil que adora conversar e canta como ninguém. O problema é que tem gente na vizinhança disposta a tudo para ver as lágrimas do crocodilo. Javier Bardem, Constance Wu e Shawn Mendes como Lilo. Lilo, Crocodilo. Em One Piece Filme Red, todos conhecerão Uta, a cantora mais amada do planeta, cuja voz foi descrita como de outro mundo. Ela é conhecida por esconder sua própria identidade ao se apresentar. Agora, pela primeira vez, Uta se revelará ao mundo em um show ao vivo. Com a Marinha assistindo de perto, o local se enche de fãs de Uta, incluindo piratas animados e o Chapéu de Palha, liderados por Luffy, que vieram para curtir a sua performance. Todos aguardam ansiosamente a voz que o mundo inteiro estava esperando. A história começa com a chocante revelação que ela é a enigmática filha de Shanks. One Piece Film. Os shoppings de Campinas anunciaram como vai ser o Natal este ano. Decoração, atrações e muito mais. Confira! Esse ano a gente preparou uma surpresa muito especial para os nossos clientes, que é um Natal com uma experiência de um show original Disney, que serão contemplados 46 mil clientes que poderão participar do show apenas comprando no shopping, fazendo a troca das suas notas, tudo de forma virtual, e depois voltam para assistir o show aqui no Expo. E a decoração? A decoração também Disney, como poderia ser diferente. Então nós traremos uma grande decoração Disney, diferente de todos os anos e muito mais conectada com o cliente, com espaços instagramáveis, bem interessante, tudo o que a criança quer ver. E os adultos também, que são fãs de Disney, né? Nem os pets ficaram de fora. Não, até o pet vai ter um lugar lá para ele fazer a sua fotinha com o personagem Disney. Quando a gente fala em decoração, a gente também fala de iluminação, toda a fachada externa, interna, vai ter muitas luzinhas, né? Exatamente. Toda a parte de luminotécnico também é trabalhado com as entradas todas iluminadas e a parte interior do shopping também recebe uma iluminação especial, remetendo à grande data do ano, que é o Natal. São 20 anos do shopping.
20 anos, completamos esse ano, estamos comemorando em grande estilo. Já fizemos o show do Chitãozinho Chororó e agora vamos encerrar os 20 anos do shopping com um grande show para 46 mil clientes, com um show Disney original. O que o público, né, o pessoal aqui de Campinas e região pode esperar para os próximos 20 anos, né? Você estava falando de muitas inovações e reformas, né? O shopping está sendo já completamente reformado. Nos próximos 3 anos, em 2024, terminaremos o ano com um shopping totalmente novo, mais elegante, mais acessível, é totalmente diferente do que nós já vimos até então. Um exemplo aí, nós temos a praça de alimentação que vai virar um grande restaurante. A praça de alimentação, realmente, que é a grande âncora desse shopping, né, com 40 operações, ela ganha uma temática de um restaurante, um ambiente totalmente descontraído e inclusivo. Bom, o Natal no Iguatemi Campinas vai ser mágico esse ano, a gente espera surpreender as famílias que vão vir para cá. Ele começa nesse domingo, dia 6, às 10 horas da manhã, com uma grande parada de Natal para ser o marco da nossa chegada e da nossa abertura. Depois disso, né, depois do evento, que deve acabar ali por volta de meio-dia, a gente tem toda a nossa decoração aberta, o Papai Noel vai estar no trono, esperando todas as famílias para tirar foto, oficina, a gente vai ter carrossel e tudo mais. E desse ano, todas as atividades não tem nenhum tipo de restrição, não tem necessidade de agendamento e são todas gratuitas. Renata, muito se fala na experiência do consumidor, do usuário, né? Então, os pontos do Natal aqui no shopping, eles vão proporcionar isso. A gente sempre, né, é um pilar muito forte nosso como Iguatemi, faz parte da nossa cultura, essa questão do encantamento para o nosso cliente, né? A gente fala muito de proporcionar experiências, momentos únicos. Então, depois que a gente veio de um longo período aí de 2 anos, sem, por exemplo, poder fazer uma chegada, a gente quer trabalhar isso com as famílias, que elas realmente venham viver esse Natal com a gente, colecionar boas memórias, né, e se encantar com tudo que a gente vai preparar, que a gente fez com muito carinho, muita dedicação, acho que não só minha, mas de toda a equipe que trabalha, e a gente espera de fato encantar os nossos clientes com a nossa preocupação com vários detalhes, né, isso tanto na nossa decoração quanto no nosso evento, da nossa chegada. Eu acho que a gente tem a beleza, ela tá nessa riqueza de detalhes, né? Isso é muito tradicional nosso Iguatemi. A gente sempre vai para um caminho muito clássico, mas que ao mesmo tempo é um clássico que a gente sempre dá uma pitada de inovação, né? Sempre tem alguma coisa realmente com o intuito de surpreender e encantar os nossos clientes. Conta pra gente, como é que vai ser a decoração, né? Então, em quantos pontos o público vai encontrar essa decoração de Natal? Bom, a decoração principal, ela fica na nossa praça de eventos, no 3º piso, ali na praça de alimentação. A gente vai ter espalhados pelo mall os picture spots, né, que são aquelas cenas de Natal que as pessoas vão poder fotografar. A gente tem as nossas oficinas de Natal, esse ano elas vão estar num lugar diferente, elas ficam do lado da Livraria da Vila, onde hoje é o nosso posto de trocas de figurinhas, então acho que alguns já devem ter usufruído desse espaço. E a gente vai ter sinalização ao longo de todo o shopping. O trono do Papai Noel, ele fica no 2º piso, bem pertinho aqui, em frente ao Suplicy. Para participar das oficinas, né, precisa fazer uma inscrição prévia, é só chegar e participar? É só chegar e participar, claro. Nos momentos de pico a gente tem uma capacidade máxima do que a gente consegue atender, mas é só uma filinha de espera. Geralmente a gente tem uma boa rotatividade nessas atividades e até por isso que elas são também espalhadas pelo shopping, né? Para você conseguir atender um público num canto, num corredor com as oficinas, você ter o público que vai estar na decoração principal, participando, né, do trenzinho, do carrossel. A gente tem algumas interatividades tecnológicas também na decoração, mas é isso. É só chegar, se tiver uma filinha, esperar um pouquinho, mas sempre vai ser rápido e ser atendido. E agora do Galeria Shopping, como é que vai ser?
Bom, galeria, a gente começa, né, a nossa abertura do Natal, vai ser no final de semana seguinte, né, no dia 11, a partir das 5 horas da tarde. A gente conseguiu trazer muitas interatividades também para o Galeria, ele tem essas peculiaridades por ele ser um open mall, então a gente tem sempre que arranjar os nossos espaços. A gente vai ter a nossa tradicional árvore gigante com o Papai Noel, com o doguinho dele, que todo mundo adora fotografar. E a gente também vem com um carrossel, que também vai ser gratuito para as crianças. A gente tem o trono do Papai Noel também com o trono pet, né, que fica de meio-dia às 8 a partir do dia 11, todos os dias. E a gente tem outras cenas espalhadas pelo shopping. Também teremos oficina de Natal, num formato muito parecido, de que você, né, você vai fazer o seu desenho, deve ter um recurso tecnológico e você não precisa agendar e é gratuito para atender todas as famílias. E nos 2 shoppings temos ali a promoção, então você compra, gasta um determinado valor e aí você consegue retirar um panetone, que é uma receita especial do shopping. Isso, a partir do dia 5 de dezembro a gente começa a nossa promoção de Natal nos 2 shoppings. O sorteio de vale compras é diferente para cada um deles, mas os 2 têm um sorteio. E o nosso tradicional Compre e Ganhe, que é o panetone da Patipiva, ele é de fato uma receita exclusiva da Iguatemi, uma embalagem personalizada também. E a gente sabe que foi um sucesso ano passado, a gente inovou um pouquinho na receita desse ano, mas a gente acredita que vai ser um sucesso novamente. Então, a partir de R$500 em compras, os clientes podem trocar por um panetone por CPF, isso é válido nos 2 shoppings. E aí, enquanto durarem os estoques e as notas, você pode ir acumulando para participar do sorteio. Renata, o público de Campinas e região não pode perder, então, o Natal do Shopping Iguatemi e Galeria Shopping. Exatamente, faço um convite a todas as famílias que estão, né, assistindo, que venham participar da nossa parada de Natal nesse domingo, a partir das 10 horas da manhã. Acho que vai ser um marco para a gente retomar esse evento de celebração no começo do nosso Natal. E olha só, gente, como eu fui bom menino esse ano, também vou ganhar um presente aqui do Papai Noel, não é? Aí que está o seu presente, certo? Porque realmente você foi bom menino, obediente, cumpridor dos seus deveres. Então tá aqui, o seu presentinho, tá? Daqui do Shopping Iguatemi. E todos vocês, faz favor, venham aqui a partir do dia 6. Eu estou aguardando vocês com os seus pedidos, as cartinhas, para que eu possa entregar os presentes. Já separei alguns para algumas pessoas. Agora preciso de mais que vocês venham e me dizer aquilo que vocês desejam ganhar da minha pessoa no dia 24 de dezembro. Mas a partir agora, do dia 6, domingo, já estou aqui recebendo vocês. Tá? Venham me ver e venham tirar uma foto comigo. Olha só, o meu já está garantido, gente. Então, venha! Tá aí, então, o nosso bom menino e bom repórter Michel Amorim, que ganhou presente também e trazendo ótimas dicas na nossa agenda cultural para todos os gostos. Olha só esse recado agora sobre conscientização, preservação e manutenção ambiental aqui em Campinas, porque o projeto Reviva Rio Atibaia vai realizar neste domingo, viu? Das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Praça Beira Rio, lá em Sousas, um domingo dedicado à educação ambiental de forma divertida e interativa
para encorajar sensibilização e também engajamento de todo mundo. Então, é o nosso recado. Bom, nós abrimos a edição de hoje falando sobre palavras e expressões que são consideradas racistas, para que você entenda, reflita e, se falar, mudar este vocabulário. E agora vocês vão ficar com mais uma expressão. Em seguida, nós teremos o nosso rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo para falar sobre racismo. Então, fica a dica agora, intervalo e depois a nossa entrevista. Serviço de preto é uma palavra que vem de uma mentalidade escravocrata de criticar o serviço e o trabalho feita pelas pessoas negras, né? E trazer o serviço de preto como se fosse uma coisa ruim, uma coisa inferior. Então, quando uma coisa não é bem feita, fala-se serviço de preto. A gente pode substituir o serviço de preto apenas por um serviço mal feito, um serviço que não foi bem finalizado, né? E trazer aí um outro significado e tirar esse vocabulário escravocrata da nossa mente. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, recentemente muitos casos de racismo foram registrados com pessoas famosas como o cantor Seu Jorge, durante um show realizado em um clube na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em que testemunhas disseram ter ouvido, abro aspas, nego vagabundo e nego preguiçoso, fecho aspas. Outro caso foi com um ator, músico e humorista, o Ed Júnior, que compartilhou um vídeo em que aparece sofrendo ameaças e ofensas racistas no próprio condomínio em que mora, na cidade de São Paulo. Em um jogo de futebol, as atletas do Grêmio ouviram ofensas racistas no clássico diante do Internacional. Um torcedor teria dito, abro aspas, estou precisando de um espanador em casa, fecho aspas, se dirigindo à atacante Luane. Infelizmente, exemplos são o que não faltam. Então, para abordar este tema e entendermos o que está acontecendo, se sempre aconteceu, eu converso agora com a Ângela Soligo, ela que é formada em psicologia, com mestrado, doutorado, professora da Unicamp, ex-presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, já recebeu o diploma de mérito Darcy Ribeiro, concedido aqui pela Câmara Municipal de Campinas, pelas contribuições para a educação do município de Campinas. Então, Ângela, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal e de que maneira que você tem acompanhado tantos casos que estão sendo relatados e mostrados. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todas as pessoas. Eu tenho acompanhado, sim, esses e muitos outros casos que têm acontecido em escolas pelo Brasil, o que é muito preocupante que casos de racismo, de preconceitos aconteçam nas escolas, não é? Onde se espera que as pessoas sejam formadas exatamente para não cometerem atos racistas, não cometerem atos preconceituosos. Então, isso está acontecendo na sociedade em geral e acontece também dentro das escolas, porque as escolas não estão isoladas no mundo, elas estão dentro da sociedade, né? Então, eu tenho acompanhado e acompanhado com muita preocupação, né? Ângela, essa intensa exposição de agressores e vítimas, você entende que é necessário, é importante dar holofote?
Veja, eu acho que é importante dar atenção, dar holofote para o que está acontecendo. Eu acho que menos focado em cada pessoa, mas naquilo que a conduta dela representa, não é? A gente não pode ignorar. Aliás, ignorar muita coisa nos trouxe a essa situação que estamos vivendo, não é? Então, mais importante é, olha, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver como podemos lidar para superar, para consertar, né? E sim, temos que responsabilizar os agressores pelos seus atos. Um dos motivos pelos quais nós vimos crescer atos racistas, atos de violência contra mulheres, é a impunidade, não é? Então, nós temos dois polos. Nós precisamos educar, e não é só educar as crianças, não, é educar os adultos também, porque as crianças que têm reproduzido atos racistas, elas aprenderam com alguém, e tem alguém que é responsável por elas. Então, a gente precisa educar, sim, as crianças e os adultos. A gente jamais pode abrir mão de educar, mas a gente também precisa responsabilizar, né? Porque a educação ela vai num ritmo que é mais lento, mas é preciso que atos de violência não fiquem impunes, porque a impunidade também ensina algo errado, ensina que você pode fazer o que você quiser e isso não vai ter consequências. Mas a violência tem consequências para quem sofre a violência, para quem é alvo do racismo, alvo do machismo, alvo do feminicídio. Então, não dá para dizer assim, vamos ensinar as pessoas, vamos educar. Vamos, mas vamos responsabilizar os adultos. Frentes, porque né? São adultos. São duas frentes e que devem caminhar juntos, né? A gente não pode, eu vou usar um termo muito popular, a gente não pode passar pano para o crime. E quando você deixa sem punição, é passar pano para o crime. E isso faz o quê? Com que as pessoas pensem que está certo, que tudo bem. A gente não pode mais deixar que isso aconteça. Aliás, posso comentar uma coisa que eu vi essa semana. Um ônibus de estudantes, jovens estudantes, menores de idade, sendo invadido por os arruaceiros que estão trancando estrada, o ônibus sendo invadido por adultos e esses estudantes sendo constrangidos por adultos. Isso é inadmissível. E esses adultos precisam ser criminalmente responsabilizados. Para isso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser cumprido. Ô, Ângela, eu fiz esse questionamento sobre essa intensa exposição que está acontecendo, porque acho que às vezes é até um senso comum, e eu já ouvi sobre isso, pessoas falando assim, nossa, parece que quanto mais se fala no assunto, mais aparecem casos. Como que você acompanha? Existe um certo receio de muitos casos acompanhando, isso talvez incentivem pessoas que sejam racistas a se posicionarem cada vez mais? É um movimento atual, isso sempre aconteceu e agora a internet está dando mais visibilidade. Como que você entende a quantidade de casos que está sendo divulgados? Então, é sempre uma faca de dois gumes, não é? Porque, primeiro, a violência racista, ela sempre aconteceu. A violência contra mulheres sempre aconteceu. Mas nós tivemos períodos no país em que as pessoas tinham vergonha de ser racistas, né?
ou pelo menos elas tinham um controle sobre isso. O que veio acontecendo no país é que, em nome de adotar posturas mais conservadoras, do orgulho de ser de direita, as pessoas confundiram isso com adotar posturas que vão contra direitos humanos, que vão contra a Constituição. Então, uma coisa é ser conservador, ok? A outra coisa é ir contra direitos. Então, essa superexposição, ela tanto pode constranger no sentido das pessoas terem vergonha, quanto ela pode incentivar, no sentido de alguns perversos dizerem, estão fazendo, ok, vou fazer também. Não é? Então, tem essas duas possibilidades. Claro que a internet deu visibilidade e isso ajuda a conhecer essa realidade, mas a internet também ajuda a difundir muita coisa ruim. Agora, o mais importante é que essa coisa ruim tenha consequências. Eu vou pedir um segundo, porque a minha campainha está tocando. Tá bom, Ângela. Então, estamos ao vivo, então pode ir lá. Enquanto isso, convido a você que está nos acompanhando a participar. Você que está nos acompanhando, a gente tem aqui, na nossa tela aqui, por que o Brasil ainda reproduz tantos casos de racismo, como que a gente pode combater, e tem o número do nosso WhatsApp. Então, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, ele está aberto. Mande o seu questionamento, participe com a gente que nós estamos conversando com uma especialista. Ângela, eu já vi que você está aqui de volta. Eu citei na minha abertura casos com pessoas famosas, mas isso acontece com outras pessoas que estão no anonimato, no dia a dia e mesmo na escola, como você já citou aqui. E o Guilherme Oliveira, que é pesquisador da Unicamp, que é especialista em história da África, ele participou de uma reportagem e ele disse algo que eu considerei muito importante durante uma reportagem, que é sobre um senso comum de achar que uma ascensão econômica, social, torna as pessoas negras imunes ao racismo, como se o racismo tivesse atrelado apenas às pessoas negras pobres ou em vulnerabilidade. E, na verdade, mesmo as pessoas que conseguem um desenvolvimento econômico estão em situação de racismo. A cor da pele, o julgamento, vem primeiro, Ângela? Vem. Eu acho que a gente... Primeiro, peço desculpas aí pela interrupção, mas a vida online é assim, não é? A casa se misturou com a vida Vamos pública, nos adaptando, então, né? Isso. Mas veja, a gente precisa entender que, para além da classe social, da condição de ser pobre ou ser rico, existe um racismo. E esse racismo, ele se espalha em todas as classes sociais, para ricos e pobres. Então, a cor da pele, no caso do Brasil, ela interfere sim. O fato de você ser rico não torna você imune aos atos racistas, tanto que ele acontece com artistas, com jogadores de futebol, e acontece no dia a dia. Ele acontece com crianças, com jovens, com adultos. Nós temos um caso aí recente, numa escola em Valinhos, em que adolescentes, uma menina e um menino negros, foram atacados num grupo de WhatsApp com discurso racista de colegas. Veja, é uma escola cara, né? Mas isso não impediu que esses dois jovens fossem violentamente atacados. Então, a questão racial, ela ultrapassa, sim, ser pobre ou ser rico. E ela é muito séria, né? Quero lembrar aqui que, pela Constituição brasileira, racismo é crime. E a gente não pode tratar um crime
como se fosse uma banalidade. Ah, vamos conversar. Ah, não foi nada, eu peço desculpas. Não, né? Um crime tem que ser tratado como crime. Junto com medidas educativas, nós precisamos colocar o guizo no pescoço do gato. Nós precisamos assumir que a nossa sociedade não vai aceitar mais que crimes desse tipo sejam cometidos. Ô, Ângela, claro que o nosso foco e interesse sobre o que acontece aqui no nosso país, mas infelizmente não fica restrito aqui, né? Negros brasileiros sofrem em outros lugares. Você citou jogador de futebol, o Vinícius Júnior, na Espanha, sofreu racismo, né? Disseram para ele parar de fazer macaquice em comemoração de gol. Isso entre aspas. Jogaram uma banana em direção ao atacante Richarlison quando ele foi comemorar um gol com a seleção brasileira. Isso mostra que é um desafio global e isso aumenta o nosso desafio? É um desafio global, com certeza aumenta o nosso desafio, e é importante a gente tentar entender o que está acontecendo no mundo, no nosso país, os reflexos disso, né? Então, veja bem, se a gente for olhar como é que as sociedades funcionam, e aí nas sociedades de classe isso fica muito marcado, nas sociedades capitalistas, nós temos na história momentos de mais escassez e momentos em que a vida está mais fácil, se consegue viver com mais bem-estar social, tá? Nos momentos de escassez, há uma tendência a se buscar culpados, né? Buscar culpados. E quando nós já construímos nas nossas sociedades a ideia de que a culpa da escassez não é dos pobres, não é da pobreza, né? É dos pobres, é daqueles que estão nas camadas inferiores da sociedade, economicamente falando, e dentro desse grupo de pobres, os negros, a tendência é localizar neles os culpados. Por quê? Porque o poder e os poderosos nunca assumem a sua culpa e a sua responsabilidade pelo que acontece na sociedade. Então, vejam, nesses momentos nós estamos vendo na Europa, a Itália com uma eleição da ultradireita, nós vemos manifestações em vários países europeus, tivemos Trump nos Estados Unidos, que felizmente já se livraram dele, mas é nos momentos de crise, de escassez, que a violência contra aqueles que já são violentados por uma estrutura desigual, ela se mostra mais evidente, né? É uma forma de não lidar com o problema em si, que é uma desigualdade cruel, e de encontrar bodes expiatórios. No mundo e no nosso país, o povo negro tem sido bode expiatório para as crises que são estruturais. Ô, Ângela, o Brasil é um país racista e acrescentando aquela história que é o país do futebol, do samba, do carnaval, da festa, que é um povo alegre, receptivo, esconde uma sociedade preconceituosa que tem ódio, que não tem orgulho das origens? Esconde uma sociedade preconceituosa, né? No Brasil ainda, muitos acreditam que nós somos uma democracia racial. Isso é histórico, isso vem de muito tempo, aquela ideia que foi plantada pelo Gilberto Freire de que a miscigenação é uma coisa maravilhosa, a gente precisa lembrar que a miscigenação ela é fruto de estupro, né, do homem branco em relação às mulheres negras escravizadas. Nós nos tornamos, sim, um país miscigenado, um país negro, isso é bom. No entanto, sermos um país miscigenado, um país negro hoje, na maioria da sua população, não nos tornou
menos preconceituosos, tá certo? Então, o racismo ele está entre nós, nos nossos livros didáticos, nos nossos discursos, nas nossas práticas, né? E está no dia a dia, no modo como falamos. A gente ainda diz, segunda-feira é dia de branco. Por que de branco? Né? Ou quando a gente quer dizer que uma coisa é ruim, a gente diz que a coisa está preta. Por que preta? Não é? Então, a nossa própria língua, ela reproduz o racismo. As nossas práticas também. Não são os nossos filhos brancos que serão perseguidos e constrangidos nas lojas, nos shopping centers, mas serão os negros, os meninos, jovens negros. São os jovens negros que são mortos na periferia, e muitos pela ação policial. Então, sim, o nosso país é um país racista. E se a gente não assumir isso, a gente não tem como combater. E como que a gente muda essa situação, então? Qual que é o nosso papel como sociedade? O que a gente precisa fazer no dia a dia? Bom, primeira coisa, nosso papel como sociedade é educar numa perspectiva antirracista. As famílias educarem os seus filhos para o respeito a todas e todos, sem dizer quem deve ser respeitado e quem não deve, não. Né? As famílias educarem, dar um exemplo. As escolas educarem numa perspectiva antirracista, não reproduzir o racismo, não criar e mostrar uma imagem para crianças e jovens da pessoa negra como escrava. Os negros não nasceram escravos, não é? Mas eles foram escravizados. Então, a gente precisa ensinar direito nas escolas e não ensinar o preconceito. A gente precisa, por meio das mídias, construir imagens positivas, não racistas, não reproduzir o racismo nas imagens valorizadas. A gente precisa de diversidade nas mídias. E a gente precisa, sim, seguir a Constituição brasileira e punir o ato racista. E esse caminho para a gente poder encerrar, Ângela, ele é muito longo, tem como encurtar, tem como ser realizado na prática para o quanto antes. A gente sabe que são medidas que podem ser a longo prazo, tem atitudes a curto prazo, mas você enxerga um caminho para a gente poder melhorar essa situação? Existe um caminho educativo que são as ações afirmativas, né? Então, sistema de cotas que colocou o povo pobre e o povo negro nas universidades. Por que isso é um atalho? Porque isso muda concepções, visões e possibilidades de melhoria de vida. O ensino de história da África é um caminho importante, né? A gente aprendeu muitos anos uma história contada pela metade. Ensinar a história da África é mostrar uma África que é rica em cultura, em línguas. Aliás, a África é um continente, não um país, né? Então, esses são, eu não chamo de atalhos, mas são caminhos mais diretos, que são importantes, são necessários. Ângela Soligo, formada em psicologia, com mestrado, doutorado, professora da Unicamp, ex-presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que tem o diploma de mérito Darcy Ribeiro, concedido aqui pela Câmara Municipal de Campinas pelos serviços prestados na educação. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retornar para falar sobre este e outros assuntos, que seja num cenário muito melhor do que nesse que nós estamos falando, e fica aberto aí para suas considerações finais. Bom, primeiro agradeço a oportunidade. Esse é um tema que a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre ele, mas eu acho que este momento é o momento de parar. É o momento de parar e pensar na sociedade que nós podemos ajudar a construir.
que seja uma sociedade do respeito, uma sociedade que queira mesmo romper com o racismo, com o machismo, e que se lembre que é nossa função do mundo adulto o cuidado com a educação das nossas crianças e jovens. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade educar crianças antirracistas, antimachistas e dar o exemplo. Que exemplo nós somos hoje? Vamos fazer a nós mesmos essa pergunta. É isso, muito obrigado. A participação da Ângela Soligo ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, 1h mais 10 minutos. Fim de semana chegando para você que quer sol, tempo aberto. A notícia é boa, viu? Porque tanto no sábado quanto no domingo eles serão ensolarados, tempo aberto, a nebulosidade diminui, então não deve chover. Mas o frio ele continua, viu? Então vamos às temperaturas, porque a mínima, principalmente nas primeiras horas do dia e à noite, vai fazer você tirar aquele casaco do armário. Olha só, as temperaturas já estão na minha tela. Então no sábado, mínima de 11 graus, é frio, hein? Para essa primavera é frio, mas ao longo do dia, com a presença do sol, a temperatura sobe, podendo chegar aos 24 graus. E no domingo, mínima de 12 graus também. Vai fazer frio no domingão, mas com a presença do sol, a máxima pode chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.